Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Todos bem? Amém. Podem ficar de pé, por favor? Que a gente vai começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais uma vez estarmos juntos, reunidos na Tua casa, para nós entregarmos, Senhor, o melhor louvor a Ti, para nós entregarmos a nossa melhor adoração a Ti. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui neste lugar. Te agradeço porque o Senhor tem guardado, Senhor, a vida de cada um. Cada livramento que o Senhor deu, Senhor, porque o Senhor sustentou e trouxe em paz e em segurança a cada um. E peço também que o Senhor traga em paz e em segurança aqueles que ainda estão a caminho da Tua casa. Livra, Senhor, em nome de Jesus, de todo mal. Livra, Senhor, em nome de Jesus, de todo ladrão, Senhor, de todo acidente, em nome de Jesus. Vai, Senhor, tratando nos corações de cada um. Senhor, nós te pedimos para que a Tua presença, Senhor, se manifeste aqui entre nós. Espírito Santo, Tu és mais do que bem-vindo, Tu és necessário. Nós, Senhor, precisamos da Tua presença aqui conosco. Por isso, venha, Senhor, sobre nós. Venha, Senhor, sobre a vida de cada um aqui neste lugar. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, nos nossos pensamentos. E tira, Senhor, aquilo que não Te agrada. Aquilo, Senhor, que atrapalha, Senhor, a nossa adoração e a nossa entrega a Ti. Em nome de Jesus. Toda preocupação, toda inquietação, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, tira, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre nós. E tira, Senhor, aquilo que impede de nos conectarmos contigo. Que nós venhamos aproveitar o privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos junto contigo. Que nós venhamos aproveitar o privilégio que o Senhor nos deu de ter acesso livre com o Pai. Em nome de Jesus, trata, Senhor, os corações. Tira, Senhor, toda a ansiedade. Tira, Senhor, aquilo que está atrapalhando. Em nome de Jesus. E que suba como cheiro suave e agradável a nossa oferta, o nosso louvor a Ti, a nossa melhor adoração. Em nome de Jesus. Nós Te adoramos e Te rendemos, Senhor, todo o louvor, tudo é para Ti, tudo é por Ti. E não há outro motivo, Senhor, de estarmos aqui se não for para Te adorar. Muito obrigada porque o Senhor já está aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor, a Tua graça. Muito obrigada, Senhor. Nós viemos aqui nos derramar, Senhor, diante da Tua presença. Entregar o nosso melhor e dizer que nós somos verdadeiros adoradores. Dizer que nós adoramos em espírito e em verdade. Ah, Senhor, receba, Senhor, todo o nosso eu. Aleluia. Em Marcos capítulo 15, versículo 37. Marcos capítulo 15, versículo 37. Diz assim: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aleluias! Glórias a Deus! Tu és santo e poderoso. E o Teu amor, Senhor, é tão grandioso. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Aleluia. Antigamente, na antiga aliança, o homem, ele não tinha acesso direto com Deus. Porque havia uma separação entre o homem e Deus. E essa separação, ela era simbolizada por um véu que separava lá no templo o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde a arca, a presença de Deus estava.
Mas quem entrava no lugar santíssimo, se havia essa separação, somente o sumo sacerdote que podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu por mim, morreu por cada um aqui, essa barreira que nos impedia de nos conectarmos com Ele foi quebrada. O véu foi rasgado. E agora não tem mais barreira. Não tem mais separação. Você pode, você deve se conectar com Deus. Não tem nada mais que vai te impedir de você se aproximar dEle. E por que nós, às vezes, eu, você, colocamos barreiras novamente? O que você tem colocado entre você e Deus? O que eu tenho colocado entre mim e Deus? Porque não é mais o véu. Não tem mais separação. Às vezes é você e eu que coloca obstáculos. E aí a gente não se aproxima do Senhor. Mas que nessa noite você possa, eu possa tirar todos os obstáculos, tudo aquilo que quer nos separar novamente de Deus. Porque Jesus já morreu por você. Jesus já morreu por mim. Jesus já pagou os nossos pecados. Que venhamos honrar o sacrifício dele. Que venhamos honrar o grande amor dele por mim e por cada um aqui. E o mínimo que nós podemos fazer é se entregar. Adoração já foi falada tantas e tantas e tantas vezes, que não é só aqui no culto, é lá fora, é na sua casa, é você sentir a presença de Deus no seu trabalho, é você não se aguentar ter que ir no banheiro porque está muito forte a presença de Deus. E adoração é você estar conectado com Deus o tempo todo. Mas aqui nós estamos unidos com um propósito. E se todos nós temos o mesmo propósito, então as coisas, o ambiente, ele tem que ser diferente, ele tem que mudar. Porque não é uma pessoa. Tudo bem que um quebrantado, um adorador, ele toca o coração de Deus. Mas e a igreja toda adorando? E a igreja toda junta no mesmo propósito? Que você venha derramar o seu melhor diante de Deus e quebrar todas as regras que tem dentro de você. Às vezes, eu vou falar isso porque acontece comigo, já aconteceu. Eu senti a presença de Deus e sentir vontade de glorificar, de levantar a mão ou de me ajoelhar. Mas eu não fazer isso, me conter, porque o amigo do lado não estava levantando a mão. E aí eu falo, não, eu acho que não é o momento ainda. E aí no momento alto do louvor, quando todo mundo está levantando a mão, agora eu vou adorar. Não é assim. Não segura. Pelo amor de Deus, você não veio aqui por conta do seu irmão, por conta da sua irmã. Nós não viemos aqui para agradar ninguém. E daí, se vão olhar que você está adorando, mas o louvor nem começou? Não tem momento certo. Não tem momento certo para adorar a Deus. É em tempo, fora de tempo, em qualquer momento. É momento de adorar ao Senhor. Aleluia. E o simples fôlego de vida, simples não, porque não é simples. Mas o fôlego de vida, o fato de eu e você estarmos aqui, já é motivo suficiente para adorar. Já é suficiente. Mesmo que você não tenha conseguido aquilo que você quer ainda, mas você está aqui, isso já é motivo para adorar. Então vamos nos derramar diante dele. Se você não conhece esse louvor, ouça e faça dele a sua oração a Deus. Amém? Louvado o teu nome, Jesus.
regras e abraçar os teus pés. Tornar-me tua presa, refém de tua glória. Isso é o melhor pra mim. Me derramar, quebrar o vaso para fluir o louvor. Aroma que sobe, oferta suave, fruto de amor por ti. Me esquecer, quebrar minhas regras e abraçar os teus pés. Tornar-me tua presa, refém de tua glória. Isso é o melhor pra mim. Quero te exaltar, quero amar-te mais. Cada instante na vida que tenho, ofereço a ti. Tu és um excelente, pra quem minha alma canta E se derrama. se derrama, se Derrama, se derrama, se te exaltar, quero amar-te mais. Cada instante da vida que tenho, ofereço a ti. Tu és um excelente, pra quem minha alma canta. E se derrama, se derrama, se derrama, se derrama, se derrama. Em Nós nos derramamos a Ti, Senhor, em louvores. O
nosso louvor pertence somente ao Senhor, pois Tu és digno, Tu és o excelente. Aleluia. Nós te amamos. Glória a Deus. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o fim, Tu és tudo, tudo, tudo. E nós reconhecemos a Tua eternidade e a Tua majestade. Aleluia. Tu és santo, Deus. Como Tu, soberano e fiel, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus.
Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, Tu és exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Agora é o momento de dízimos e de oferta. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Amém. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Lucas capítulo 5. Momento de ministração, dízimos e ofertas. Vamos ler Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Depois o versículo 10, o finalzinho dele. Como o título diz, a pesca maravilhosas, os primeiros discípulos. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te mar alto, e lança vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 10, o finalzinho. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Amém? Vamos nessa passagem aqui, Jesus ali, né, em Genezaré, também o Mar da Galileia. É o mesmo, né? Tem um nome diferente, mas é o mesmo local. Está ali andando e uma grande multidão acompanhando ele. E Jesus, ele avista ali na beira do mar 2 barcos. E Jesus escolhe ali o barco de Pedro e entra no barco de Pedro. Está ali os discípulos lavando a rede de uma noite de trabalho ao qual eles não conquistaram nada. E Jesus entra no barco de Pedro e começa a ensinar aquela multidão. E ensinando aquela multidão ali, quando Jesus acaba aquele sermão, aquele ensinamento, dá uma ordem a Pedro. Pedro era o líder ali dos discípulos, dos trabalhadores que estavam ali. E Jesus diz a ele: lança-te mar alto. E Pedro vai até o mar alto. E os pontos específicos, peguei 5 pontos dessa passagem aqui. E o primeiro ponto é que Jesus escolhe a Pedro, assim como ele escolheu cada um de nós, amém? Não fomos nós que escolhemos ele, mas foi ele que nos escolheu, como diz na sua palavra. E Jesus escolhe o barco de Pedro. E a decisão de Pedro é permitir que Jesus entrasse no seu barco. Então a primeira oferta aqui, meus irmãos, é Pedro ofertando o barco a Jesus. Primeiro para pegar a palavra ali. Que Jesus usa o barco de Pedro como púlpito e começa a pregar e ensinar. E o segundo ponto aqui é que Pedro obedece a ordem de Jesus, vai para o mar alto. Ele vai. E não só obedece, quando chega no mar alto, Jesus dá outra ordem a Pedro e aos discípulos: lança a rede. Pedro ouve aquela palavra, assimila que eles a noite inteira não pescaram nada e questiona. Primeiro Pedro oferta o seu barco, assim como nós ofertamos. Pedro obedece à palavra de Jesus, vai até o mar alto, e na hora de lançar a rede, ele dá uma questionada. Senhor, mas a noite inteira nós não pescamos nada. Uma noite de trabalho que deu tudo errado. Mas mesmo assim, o que é que Pedro fala? Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede.
Então Pedro ele oferta, Pedro ele obedece à palavra de Deus. Pedro ele questiona, como muitas vezes nós, quando não acontece, nós questionamos a Deus. Mas Pedro faz. Pedro lança a rede, segundo a palavra de Jesus. E o que acontece? Uma grande quantidade de peixe. E a bênção ela é tão grande na vida de Pedro e dos discípulos, que eles têm que compartilhar. E ele chama quem? Chama Tiago e João, enche outro barco também, e divide a bênção ali. Então, quando nós ofertamos, quando nós obedecemos a palavra, a bênção ela é abundante sobre a nossa vida, a ponto de nós compartilhar com o nosso próximo, ou com a igreja. Porque a oferta de Pedro foi para quê? Para pregar o evangelho. Porque se Jesus usou o barco dele para pregar o evangelho, a oferta dele foi para isso. E a nossa oferta é para quê? Para propagar o evangelho. E o último ponto aqui é a promessa, que vem no versículo, no finalzinho, versículo 10. Que Jesus vem o quê? Fala para Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Essa promessa vai levar um processo para se cumprir, vai se cumprir lá em Atos, né, na primeira pregação de Pedro, quase 5.000 almas, né, se converte, inicia a igreja ali. Então é isso, meus irmãos. Uma está condicionada à outra. Adianta só ofertar e dizimar e não obedecer a palavra? Não. O que é que Jesus diz também? Se trazer a tua oferta no altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra ti. Não é você com ele, é ele contra ti. Vai lá e se conserta com o seu irmão. Qual é a oferta quando estão ofertando lá que Jesus começa a observar e fala, olha lá os ricos, estão dando a sobra. Aquela oferta foi bem recebida? Não. Mas a da viúva que foi de coração foi aceita. E as orações do publicano e do fariseu? O fariseu batia no peito dizendo, ó, eu oferto, eu jejuo, eu oro, eu não sou como aquele ali. E o publicano, o que é que ele fazia? Ele se envergonhava de olhar para o céu, mas batia no peito e pedia perdão a Deus, porque ele reconhecia que ele era um pecador. Amém? Então nós temos que ofertar, obedecer. O milagre ele vai acontecer no tempo certo. E se o milagre for abundante, nós temos que sim compartilhar. E o último é a promessa se cumprir na nossa vida. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. A maior oferta, meus irmãos, Deus entregou para nós, que foi Jesus Cristo. Não há oferta maior, não há sacrifício maior que esse. E a nossa maior oferta também a Deus foi quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Essa já foi a nossa maior oferta. Amém? Querido Deus, eterno Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor. Primeiramente, a nossa vida, Senhor, como a maior oferta, assim como o Senhor entregou a Jesus. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor. Abençoe o coração, vai de encontro à necessidade do Teu povo, Senhor. Vai de encontro, Pai, principalmente aquele que não tem, aquele que precisa, Senhor, aquele que está necessitado nessa noite, Senhor. Supre a necessidade de cada um, Senhor. Senhor, é aquela causa na justiça, Pai, que está, Senhor, presa, que não foi liberada do mundo espiritual ainda, venha ser liberada, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Assim como na minha vida também, Pai. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Com as palmas, louve o Senhor. Vamos lá. Gostaria de saber se tem algum visitante aqui com a gente pela primeira vez. Por favor, levante a sua mão. Visitantes pela primeira vez. Gente, eu não vi nenhuma mão levantada, né? Não tem não, né? Então tá certo. Então vamos continuar louvando.
ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para Glória a Deus. Agora é o momento da palavra. E esta noite será a pastora Emily. Como vamos receber ela? A paz do Senhor, igreja. Amém. Nossa, que som bonito. Gostei, Tiago, gostei. A paz do Senhor, você já deu a paz do Senhor pro seu irmão aí? O irmão que chegou um pouquinho depois, você deu um abraço nele, no da frente, no de trás. Dá um abraço aí, bem forte. E sem, pode ficar de pé ainda. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 1. Que aí a gente já lê e vocês sentam. Tem aqui, mas pode pôr. Gente, eu ainda tenho que me acostumar com esse negócio tecnológico. Eu ainda abro a Bíblia, senão me perco. Daniel capítulo 1. Eu tinha inicialmente separado só alguns versículos, mas ficaria um pouquinho difícil a compreensão, uma vez que alguns detalhes em cada versículo fazem todo sentido ao longo da palavra. Então, eu peço a você que preste bastante atenção na leitura. É a mesma versão que a minha, então, glória a Deus. Para que você possa absorver 100%, que às vezes, misturando as versões, a gente fica um pouquinho
perdido, tá? Vamos lá. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a razão de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por eles 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que os são vossos iguais. Assim, arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se não os deem legumes a comer e água para beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou em 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Agora pode se assentar. Nós estamos no ano de expandir a visão. Amém? Amém? Senti uma certa dúvida aí. E alguém responder. Lá no início do ano, quando o pastor Renato ministrou no 6º dia, ele falou sobre vista e visão. Vocês se lembram disso? Amém. Tem alguém que lembra? Então, eu não vou falar sobre isso, porque já foi falado, nós já aprendemos. Mas se você tiver esquecido, você pode pôr lá na live e ouvir a palavra de novo, tá bom? Eu estava aqui no domingo, no culto, e o Senhor soprou essa palavra aos meus ouvidos. Eu peguei correndo meu celular e fui anotando alguns pontos que o Senhor havia falado comigo. E aí eu fui buscar um pouco mais sobre visão dentro daquilo que o Senhor havia colocado em meu coração. E o Senhor me levou a
buscar algumas características sobre a perda da visão progressiva, a perda física da visão, né, progressivamente. Existem diversos tipos de doenças que afetam a visão. E existem algumas doenças que você perde a visão repentinamente, mas a maioria delas você vai perdendo a visão aos poucos. E, em todos os casos, eu fui olhando tratamentos, recomendações, conselhos, médicos, clínicos, e até mesmo estudos da ciência a respeito da visão. E, em todos eles, resumidamente, além de medidas pontuais depois de exames e tudo mais, eu achei interessante que, em todos os casos, é aconselhado que você melhore os seus hábitos alimentares e o seu estilo de vida. Isso me bateu assim de uma forma muito especial, porque o Espírito Santo vem falando comigo sobre algumas coisas há algum tempo, e nós recebemos tanto, nós somos tão alimentados, não só hoje dentro das 4 paredes da igreja, mas hoje nós temos acesso a estudos, a podcasts, a experiências que as pessoas fazem lá em Israel ou historicamente. Nós temos estudiosos que se comunicam através do YouTube de forma gratuita, de forma um manda para o outro vídeos. Não é assim? Você já não recebeu uma matéria interessante, algo que você não sabia, e, de repente, sobre a Bíblia mesmo, sobre Deus, sobre o que o Senhor está fazendo no mundo, sinais na volta de Jesus, tantas coisas a gente tem acesso hoje. E o Senhor me fez entender que quantas vezes nós estamos assim, cheios, mas nós estamos... Sabe aquela coisa que, não sei se você já ouviu, que comer não é se alimentar? Comer, você pode comer um pão, eu vou falar umas coisinhas aqui, está bem na hora da janta, não é legal, né? Mas pizza, um hambúrguer, o que mais que é gostoso e não é saudável? Queijo, o mineirinho falando, queijo, né? Doces. O maior mal para a nossa alimentação hoje, que já se tornou comum, todo mundo sabe disso, não é mais uma coisa que só algumas pessoas têm acesso a esse conhecimento, mas é o açúcar, que é pior do que uma droga. Já foi constatado que o açúcar é pior do que uma droga. Refrigerante, gente, eu faço de tudo para não tomar refrigerante, mas o problema é o começar do refrigerante, porque eu fico longe dele, mas aí você vai num aniversário, você vai numa confraternização, você vai almoçar na casa de alguém. Eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas, no geral. E aí me oferece alguma coisa, se eu vejo refrigerante, é difícil você tomar água no lugar do refrigerante. Sim ou não? Porque, em geral, isso é comer, não é? É você, ali, momentaneamente, você se sacia. Agora, quem aqui já foi convidado para almoçar um almoço 100% saudável e ficou super ansioso? Nossa, eu vou comer uma comida super saudável, salada, um café assim da manhã, bem bonito, mas tudo saudável. Eu já falei, hoje não mais, mas eu já falei, gente, isso não tem nem gosto. É bonito, mas não tem gosto. E é mentira, tem gosto. É que a gente está contaminado com o gosto errado. Porque até outros alimentos que são salgados têm o pedacinho do tal do açúcar lá, sim ou não? Isso destrói a nossa saúde, destrói a nossa vida. Mas é crime comer? Graças a Deus, não é crime comer. Você pode ser julgado por comer muito,
sempre perto de nós, assim, ainda mais quem gosta muito de comer, tem alguém que critica da família. Eu tenho meu pai é um pouco mais da leva saudável, então ele abomina McDonald's, abomina fast food no geral. E aí a gente costuma comer meio que escondido do meu pai essas coisas, sem ele saber, porque ele fala tantos malefícios que você perde até o gosto de comer as coisas. Mas é a verdade. E por que eu estou falando isso? Se a medicina ensina que você deve se privar de coisas, mudar hábitos alimentares, mudar hábitos do seu dia a dia, para você ter uma vida melhor, por que quando o assunto é a nossa vida espiritual, a gente quer sempre empurrar com a barriga e continuar comendo esses hambúrgueres que estão por aí? Que fazem a gente se achar cheio de Deus, que fazem a gente se achar totalmente alimentado. Nossa, eu comi uma feijoada espiritual esse final de semana. Esses 6 dias foram power. Foram mesmo. Porém, a gente coloca no meio de tudo que é muito bom espiritualmente, um ketchup aqui, um queijo ali, um negocinho aqui, outro ali, que é para descer do jeito que a gente gosta, no sabor que a gente gosta, na medida e na proporção que a gente gosta. E aí o Senhor falou para mim, aprender sobre como ampliar a visão já não é mais um segredo. O segredo é manter a visão saudável, é manter a sua visão apta para, em todos os momentos, não só nesse ano, não só nas campanhas, não só quando somos ministrados, termos a nossa visão expandida. A visão de Deus, a visão que Deus tem dado a nós neste tempo, neste ano, não é um binóculo que você usa quando você precisa e quando você não precisa, você deixa lá no cantinho e continua com a sua cegueira espiritual, vivendo como se tivesse tudo bem. A visão que Deus tem dado à igreja, a nós, e não é só a União Pentecostal, não, mas é a igreja dele nessa terra, nesse tempo, é fazer o que ele fez com Saulo. O que ele fez com Saulo? Deixou ele cego, para que depois ele visse com a visão do alto. Resumidamente, foi isso que ele fez com Saulo. Ele marcou a vida de Saulo, ok, foi a sua conversão, mas ele estava cheio de conhecimento, cheio de tanta coisa que simplesmente impedia ele de enxergar Cristo. Que impedia ele de enxergar a vontade de Deus para a vida dele, e muito mais do que isso. Se Saulo fosse apenas salvo, não ganhasse ninguém, não fizesse tudo o que ele fez, já seria um grande ganho para o povo de Deus, porque ele já não ia atormentar mais ninguém. Sim ou não? Mas o Senhor o fez perder totalmente a sua visão por 3 dias e restaurou a visão de forma que ele visse a vida dele, a vida do outro, onde ele passava, ele começava a pregar e causar aquilo que nós, como cristãos, precisamos causar nessa terra. Não é só viver, não é só sobreviver a esses dias, a esse tempo, mas é cumprir a missão que cada um de nós tem nessa terra. Glória a Deus. E nada disso estava aqui no meu script, mas vamos lá. A perda da visão, ela causa embaçamento, essa progressiva. Você vai ficando as coisas um pouco turvas. Existem pessoas que elas têm sensibilidade muito grande à luz. Tem pessoas que, em alguns momentos, têm uns clarão, uns feixes assim de clarão, outras de escuridão do nada. E tudo isso é um processo em que, em muitos casos, é possível se reverter. Com tratamento, com
cirurgia e muitos outros métodos super avançados hoje. Mas trazendo para a palavra e para a referência que nós lemos, eu tenho um carinho muito especial pela vida, pela história de Daniel. Mas falar que ele rejeitou os manjares dá para se explanar diversas coisas. Porém, o Senhor me fez entender algumas coisas e eu vou compartilhar com você. No versículo 5, é proposto a Daniel novos hábitos. Ou seja, iria mudar a sua comida, o que ele bebia, e por 3 anos eles iam aprender a viver. Ali está escrito para que no fim eles pudessem estar diante do rei. Ou seja, que eles não estivessem com os costumes dos judeus. Eles não estivessem com os costumes do povo de Deus. Eles não falassem como o povo de Deus falava. Eles simplesmente fossem jovens que na presença do rei não parecessem que eles eram quem eles eram. Não lhe parecessem que eles tinham a presença de Deus. Você concorda com isso? Então ele tinha que se parecer a ponto do rei, dele só servir o rei, não ser um incômodo para o rei. No versículo 7, o chefe dos eunucos era costume também, mas o chefe dos eunucos trocou os nomes deles, o nome deles. E aqui entra uma nova identidade, para que eles esquecessem de vez quem eles eram, de onde vinham, e olhassem para aquele palácio, olhassem para aquela oportunidade, lembre dessa palavra, oportunidade, e abraçasse, agarrasse com tudo que eles tinham, toda aquela inteligência que eles já tinham. Ali era a oportunidade de eles romperem. E eles tinham os argumentos perfeitos para simplesmente mergulhar nessa oportunidade e perder tudo que eles tinham como homens jovens de Deus. E o tema, dessa ministração, eu esqueci de falar, me perdoem, é mentiras que roubam a nossa visão. A primeira mentira que eu vou explanar aqui alguns exemplos de pessoas mais bíblicos, mas que tem tudo a ver com essa era, com este tempo, com este século. A primeira mentira é: você não precisa ser separado. Isso é exagero. A primeira mentira que tem sido propagada e uma cultura que tem sido estabelecida, principalmente, eu vou falar aqui do meio que nós vivemos, dos brasileiros, dos paulistas, dos ferrazenses que estão aqui perto de nós, é que você não precisa ser separado. Antigamente, a igreja, você via os cristãos pelas vestes? Sim, víamos os cristãos pelas vestes, mas muito pelos seus testemunhos. A quantidade de irmãs do coque que a gente brinca e fala que existiam antes não é o mesmo que existe hoje nas igrejas. Nossa igreja é uma raridade, porque tem um monte de irmã do coque sem coque. Mas não existe mais dentro das igrejas. Mulheres e homens são raros que oram, que jejuam, que buscam, que estão incessantemente em oração por causas que nem são delas. E você e eu temos esse privilégio, mas o mundo tem tentado colocar na nossa cabeça que isso não é para nós, que essa era passou, que a gente não tem que orar incessantemente, que a gente não tem que mergulhar nas coisas de Deus como antes, porque nós podemos estar no mundo e ter Deus no nosso coração. Que é suficiente, mas não é suficiente ter Deus no coração.
Você precisa exalar Cristo por onde você vai. Você precisa cumprir a sua missão. E talvez a sua missão é dentro do seu trabalho, sim. E um trabalho que te custa muitas horas, sim. Muita entrega, sim. Mas Daniel e esses jovens estavam a trabalho. Era um trabalho. E mais que isso, eles eram escravos. Eles não tinham escolhas. Mas eles estavam ali e mesmo diante da ameaça de se portar como homens de Deus, eles escolheram não se misturar e ser separado, continuar separado. Então aqui não é sobre ser pecado eles comerem o que os outros estavam comendo. Não é sobre ser pecado eles beberem daquele vinho. É sobre não querer se misturar. É sobre entender que eles eram separados e eles estavam ali fazendo uma aliança com o seu Deus, demonstrando diante do seu Deus que eles eram aqueles jovens que fariam tudo que o rei dissesse, mas que jamais perderiam a essência, jamais negociariam os seus princípios. Outra mentira que o inimigo tem implantado, e eu estou falando principalmente dentro das igrejas, tá? Você precisa se portar, se misturar com o mundo, falar a linguagem do mundo para levar Jesus para eles. Sim ou não? Não é isso que tem sido ensinado? Não é isso que as pessoas hoje em dia falam muito dentro das igrejas? Que fazem algumas coisas, têm alguns comportamentos e a justificativa é que estão... eu estou me comportando como esses jovens de hoje para que eu possa pregar. É bastante polêmico cada tópico desse. Bastante. Mas eu vou dizer aquilo que Jesus falou para mim. E nós precisamos saber separar. Porque em Tiago 4, do 1 ao 10, é taxativo sobre que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Uma coisa é você ter Jesus tão enraizado dentro de você, que você pode ser levado como eles foram para qualquer lugar. Que a sua linguagem, que a sua postura, que a sua essência, que a unção de Deus, que a presença de Deus não vai se perder. Outra coisa é você sentar à roda dos escarnecedores, participar dos banquetes, se misturar, perder a sua essência, negociar os seus princípios e no final falar de Jesus. Essa mesa, Jesus não senta. Essa mesa, Jesus está de costas para ela. Essa mesa é a mesma mesa que tinha dentro do templo, que ele entrou e ele saiu quebrando tudo. Essa mesa, eu e você não podemos sentar. Porque essa mesa nos torna cegos para as coisas do alto. E abre o nosso campo de visão para as coisas deste mundo. 3. Essa aqui, eu ouço tanto de pessoas que estão afastadas, de pessoas que estão feridas e se fecham, até mesmo vindo para a igreja. Deus conhece o meu coração. Tem gente fazendo coisas muito piores do que eu, estão aí dentro da igreja e no altar. Você já ouviu isso? Alguém falar? Sim ou não? Sim. As pessoas não estão, muitas vezes, sim, com péssimos exemplos, mas usando isso como argumento para elas continuarem na cegueira que elas estão, na doença que elas estão espiritual, na lepra que elas vivem. Os maus exemplos em cima do altar, nas manchetes, que além de ser absurdo o que as pessoas fazem, mais absurdo é os crentes ficar compartilhando isso. E aí,
lá no capítulo 3 de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram a uma estátua que tinha sido levantada e a um altar todo especial e um ritual que fariam para adorar o rei. E fizeram uma cama de gato lá para pegar eles. Mas eles simplesmente olharam e falaram: o quê? Eu não vou me dobrar. Eu não farei isso contra o meu Deus. Eles eram a minoria. E as pessoas podiam falar: você é louco, olha a oportunidade que você teve, tantos estão na miséria aqui, foram trazidos como escravos, como empregados, não têm acesso ao rei, não têm acesso a riquezas, não têm acesso a nada, e vocês têm. Já não está bom não comer? Já não está bom não se misturar? Você tem que se amostrar a ponto de ser tão fanático e não fazer algo tão simples que é se dobrar? O importante é o seu coração. O importante é o que você tem dentro de você. Eles decidiram não se prostrar. E ponto. E se você olhar, quando Daniel fez a escolha, Deus virou o coração do eunuco em favor dele. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram ter esse posicionamento, Deus olhou e falou: eu vou me aproveitar disso. E aí, Deus fez com que o próprio rei reconhecesse que não existia Deus mais poderoso do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles foram jogados na fornalha, mas o quarto homem livrou eles dela. E o quarto homem está neste tempo disposto a te livrar das fornalhas. Mas nós não podemos negociar a nossa visão. Nós não podemos negociar os nossos princípios. Nós não podemos pegar tudo o que aprendemos nesses 12 dias que estivemos aqui. E ainda foi parcelado para a gente digerir direito dessa vez. E simplesmente jogar na lata do lixo com uma atitude tola, com uma atitude impensada, com uma atitude do automático, que faz o que todo mundo está fazendo, que faz o que certo influenciador, alguém muito que você admira, está fazendo, e é de Deus. A essência de Jesus na sua vida precisa ser tão sólida, tão sólida. A palavra de Deus na sua vida precisa ser tão sólida, que nem faculdade, que nem emprego, que nem namorado, que nem ninguém vai roubar de você. A essência de Cristo, e aí não vai ter doença na sua alma, não vai ter doença na sua visão, catarata, sabe, espiritual, glaucoma espiritual, cegueira espiritual, que vai te afastar do seu propósito, que vai te afastar da presença do Senhor. Tem muito fogo estranho parecido com a presença de Deus. Tem muito movimento, sabe? Línguas estranhas e tantas coisas que hoje são maquiagens por detrás de doenças terríveis espirituais. E eu e você fazemos parte de um povo que Deus escolheu para curar a visão, para limpar as vestes. E aí sim ter uma visão expandida. E mais do que isso, né? Manter a visão. Quarta mentira. Eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus. Você também já ouviu essa? Essa é bem famosa, né? Essa é bem... Tá bem no top, acho que 1. É o 1. E aí tem alguns argumentos. Minha vida é muito corrida, sim ou não? A igreja de hoje não é como antes. Eu não posso me enjalar numa igreja e parar de viver. Também, né? A gente escuta. Ai, começa a ir para a igreja, me filiar, ser de um ministério, os pastores começam a cobrar. E aí eu tenho que fazer as coisas, participar. Não quero participar de nada. Já ouviu essa? Muito bem. O evangelho da independência.
O evangelho do culto à distância. Existem pessoas que não podem, de fato, estar aqui. Parece bobagem, mas existem pessoas que não podem. E muitas vezes adoram a Deus, sim, mais do que algumas pessoas que frequentam a igreja. Isso é verdade. Mas essas pessoas não podem, por motivos muito específicos. Mas essa cultura é a cultura de que você não precisa de liderança, você não precisa de pastor, você não precisa de acompanhamento, você não precisa de ninguém, porque Deus você tem no seu coração. Chega a ser irritante essa frase. Você tem Deus no coração. Que bom! Nosso país não está pior porque o povo ainda tem Deus no coração. Imagine se não tivesse. Mas qual foi o estabelecimento que Deus instituiu assim que Cristo morreu, ressuscitou e viveu a ascensão? A igreja. Ele constituiu a igreja. O que é a igreja? Um ajuntamento de pessoas que com o mesmo propósito se reúnem para pregar o evangelho e adorar a Ele. Te lembra alguma coisa sobre querer roubar a adoração? Lá, antes de Adão e Eva, não teve alguém que queria ser mais que Deus e roubar a adoração de Deus? E aí, por causa disso, simplesmente foi expulso do céu e até hoje tenta diversos argumentos e estratégias para roubar a bendita adoração ao nosso Deus. O ajuntamento de pessoas não significa santidade. O ajuntamento de pessoas não significa que dentro das igrejas não existem pessoas que precisam de libertação, que estão sujas, que estão podres, mas significa que é um povo que só está aqui por causa dele. E isso Satanás quer roubar em primeiro lugar. É aqui que eu olho para a Larissa, eu olho para o Vitor e eu falo, acho que o Vitor está precisando de uma oração. Vem aqui, Vitor, deixa eu fazer uma oração por você. É aqui dentro que as pessoas, elas visitam o seu lar. É aqui dentro que as pessoas se tornam a sua família. É aqui dentro que nós somos a igreja que Cristo estabeleceu. E que simplesmente Satanás quer roubar isso também de nós. E o Senhor soprou nesse tópico nos meus ouvidos. Eu vou voltar para buscar a minha igreja, a minha noiva. E esse evangelho EAD não está incluso. Esse evangelho EAD não funciona para mim. Sabe por quê? Se Cristo vai buscar uma noiva, existe casamento EAD já? Assim, instituído, bonitinho. O casamento EAD, em que as pessoas elas não moram juntos, elas não se relacionam, elas não se conversam, elas veem a vida uma da outra, mas elas não têm intimidade. Existe esse casamento? Então, se eu sou a noiva de Cristo, eu preciso me relacionar com Ele. E esse evangelho do eu cultuo em casa não funciona. Então não deixe se contaminar com essas mentiras que querem te convencer que está pesado, que está puxado, que está difícil servir a Deus. Difícil é não servir a Deus. Eu quero ressaltar que a igreja de Cristo de antes era muito ignorante em muitos pontos. Sim. Hoje nós entendemos que nós somos humanos. E precisamos pagar as nossas contas, precisamos trabalhar, precisamos estudar, nos formar, fazer pós-graduação, precisamos cuidar da nossa saúde, ir aos médicos, fazer exames, porque existiam pessoas antigamente que achavam que era comer, dormir, vir para a igreja e acabou, não tinha vida. Não é sobre isso.
É sobre nós entendermos quem somos, não negociarmos nada disso e simplesmente cumprirmos a nossa missão nessa terra. E a mais perigosa, talvez, de todas as mentiras. Ai, Vitor, peguei você hoje, Vitor, para Cristo. Ai, Vitor, você trabalha, faz faculdade, é tão corrido para você. Desde que eu conheço você criança, você tá aqui dentro dessa igreja, sua mãe te obrigava a vir para a igreja, que eu sei. Você tá aí nessa bateria, vive ensaiando, não tem tempo nem para sua namorada, coitada. Sai um pouco das quatro paredes, sabe? Sai das escalas. Vai viver outras coisas, você é novo. Você conhece tão bem a Bíblia, você é tão de Deus. Você não precisa estar 24 horas por dia na igreja. Vive a sua vida. Depois você vê se você quer continuar sendo baterista, se você quer ser um pastor, o que você quer ser da sua vida. Vai preparar seu casamento. Não é uma indireta. E depois você vê se você volta. Não é um argumento perfeito? O menino tão de Deus. Eu estava falando para a Fabiana esses dias, acho que foi no culto das crianças, que eu me lembro, eu vi o Mateus cantando aqui, e eu me lembro de um culto de crianças, que o Vitor, tão bonitinho, pegou a Bíblia assim, aqui, leu, parecia um pastorzinho. E foi criado justamente nos caminhos do Senhor, tem raiz. E o inimigo vem de mansinho e quer arrancar de vocês com brutalidade, mas ele não pode, ele não consegue, então ele tem que fazer você arrancar. E aí ele vai minando, criando um caminho, um falso caminho para você. E te arranca do seu propósito, e te arranca da presença de Deus. E aí o Senhor me deu a referência, eu estou falando as referências aqui, para depois, se você quiser meditar, sobre as 10 virgens. Nosso Deus é um Deus muito justo, sim ou não? Então, eu entendo que as 10 virgens tiveram a mesma oportunidade de ter azeite. Sim ou não? Elas tiveram diante delas os recursos. Elas tiveram a chance, mas elas preferiram outras coisas. Elas gastaram seu tempo com outras coisas e não estavam preparadas. Por isso, as 5 loucas, que o nome já diz, simplesmente não deu para elas. Essas 5 loucas são as 5 virgens que Satanás está querendo que eu e você nos tornemos. Dizendo que você não precisa de azeite. Dizendo que você não precisa estar aqui. E eu não estou falando de altar, de microfone, não. Estou falando disso. Eu estou falando de estar em comunhão com a sua igreja. De você ter uma cobertura, de você fazer parte de um povo. Existe muita igreja hoje que eu olho e falo, meu Deus, será que se Jesus estivesse aqui, ele participaria disso aí? Quando eu e o meu esposo fomos decidir orar a Deus e decidir qual ministério nós iríamos, nós dois conversamos, oramos e fomos conversar e nós falamos a mesma coisa. Nós listamos algumas igrejas e aí a gente fala, não, tal igreja não. Não, essa também não. E aí, chegou por último não, né? Foi eliminando e ficou meio óbvio aqui. E eu não falei, porque eu nasci aqui, fui apresentada aqui, já congreguei aqui, tudo mais. E eu queria que o Senhor conduzisse. Mas a base foi palavra. Foi princípio. Foi essência de Cristo. Adoração. Verdade, transparência.
A lista foi sendo grande. E existem muitas pessoas que estão se prendendo aos falsos profetas. E vão ir para o inferno com eles. Porque só olham para eles e não enxergam. Não enxergam. É óbvio, quando você tem... E aí nós caminhamos para a conclusão. Quando você tem a visão restaurada, quando você tem a visão ampliada espiritualmente, quando você não está doente na sua vista, na sua alma, você simplesmente pisa num lugar e vê que Deus não está ali. Você simplesmente ouve uma palavra e fala, isso aí não é Deus não. Você simplesmente entra numa casa e você fala, esse fogo é estranho. Existem pessoas bem mais experientes, antigas, eu vou falar antigas porque a palavra correta é essa, de evangelho do que eu aqui, que quando eu nasci já eram cristãos. Mas isso não significa nada, sabia? Porque as pessoas hoje já se corromperam tanto que quem era a sua referência já não pode mais ser muito. Porque se ele pisar um pouquinho fora, você cai e tropeça junto. Então a sua visão deve ser para o alto. Você deve ser curado e curada a ponto de você ser sensível espiritualmente para ser um cristão não independente. Pelo contrário, totalmente dependente. E um pouquinho que você vê que não tem Deus, você já, aí não dá para eu viver não. Então Jesus quer a mensagem dele na terra, a mensagem que através eu vejo que se manifestou em Paulo, a mesma visão, a mesma paixão, a mesma entrega, ele foi ensinando por onde ele passava, é a mesma que eu e você temos que ter. Se tiver que morrer por Cristo, vamos morrer por Cristo. Se tiver que não ter amigos por causa de Cristo, não vamos ter amigos por causa de Cristo. Se tiver que perder um emprego por causa de Cristo, vamos perder o emprego por causa de Cristo. Gente, não dá para negociar o pequeno nem o grande, não dá. Em um determinado momento, eu me senti sendo testada. Onde, num lugar, eu tinha que mentir. Quase todo dia. Para que eu fosse bem sucedida. E eu falei, não, para mim não rola não, isso aí. Não, mas você, olha o que eu ouvi. Você deixa o seu cargo de pastora lá fora. E aqui você está exercendo outro papel. Falei, como é que é? Não é sobre ser pastora, não. Isso aí é sobre eu e Deus. Não dá para negociar, não dá. Se tiver que perder faculdade, oportunidade, emprego, promoção, seja lá o que for. Call center, eu trabalhei em call center. Gente, que tormento que as pessoas fazem para você mentir, pelo amor de Deus. Não dá. Ah, Emily, então vai ficar desempregada. Não, não vou ficar desempregada, porque tem um Deus que cuida de mim. Eu não vou ficar desempregada porque eu tenho um Deus que tem uma porta aberta para mim. E vai me sustentar. Então, Daniel, por causa da sua postura e de ser separado, por encarar a verdade, o Senhor deu a ele visão e todos os sonhos. Deu entendimento, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Gente, a gente sabe quem foi Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, depois disso, subiram de cargo em uma outra gestão, mas subiram de cargo. E não é sobre os cargos, mas é sobre o tamanho do que Deus pode confiar em você. Então você está querendo subir degraus na sua vida em todas as áreas, mas será que Deus pode confiar em você se Ele te der mais dinheiro, se Ele te der mais um pouco do que você pede, mais confiança, mais influência? Será que Ele pode? Ou Ele vai te perder? Se for para te perder, não, Ele te puxa para perto. E as virgens, as prudentes, elas herdaram simplesmente
elas herdaram e foram ao encontro do noivo. Eu e você somos noiva de Cristo? Nós queremos encontrar com Cristo? Nós desejamos a volta de Cristo mesmo ou a gente prefere viver as coisas aqui da terra? Vamos ao encontro do nosso noivo com os olhos abertos, negando esse mundo mesmo, sendo chata. Eu sempre fui, e recentemente eu estava orando e falei, Deus, será que eu que estou muito religiosa, ou será que não faz sentido mesmo? E o Senhor, através dessa palavra, queridos, simplesmente me disse, não, filha, eu vou buscar um povo separado mesmo. Eu vou buscar um povo com as vestes limpas. E muitos, a palavra diz, vão dizer, Senhor, Senhor, expulsei demônio. Senhor, ora a igreja que eu construí para o Senhor. E não vão subir. Quem sou eu e você nessa fila? Nós fazemos parte da igreja que é reconhecida diante de Deus como noiva. E não parece só aqui embaixo que é noiva. Vamos ficar de pé? O Ministério de Louvor pode cantar. Nós fizemos um ato profético no domingo e ungimos os nossos olhos, não foi isso? Nessa noite você vai pôr a mão sobre a sua cabeça e vai pedir ao Senhor, uma mão na cabeça e a outra no coração. Vai pedir ao Senhor que, Senhor, me tira de tudo que tem me influenciado para que eu perca os meus princípios e a minha essência. E me leva ao caminho da salvação, da santidade, da separação. E a mão no coração fala para ele, Senhor, eu quero amar e desejar o que o Senhor ama e deseja. Que eu sinta nojo, sabe? Que eu sinta repulsa por aquilo que parece tá tudo bem e não tá. Parece te agradar e não tá agradando. Tá me tirando da visão, tá deixando a minha visão embaçada, turva. Fale aí com Deus, pode orar. Pode orar enquanto o Ministério de Louvor canta e depois você canta também. E o que você for lembrando, você fala para Ele. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sobe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera
Aleluia. Que você possa entender essa mensagem e transformá-la numa ação diária. Sabe, nesses últimos tempos, o que mais eu tenho pedido ao Senhor: não deixa eu ver aquilo que o Senhor não quer que eu veja. Não me deixa amar e desejar aquilo que o Senhor não ama e não deseja. Não me deixa, Senhor, me seduzir. Me seduzir pela vida do outro, pelo modelo de vida do outro. Ainda que pareça que é muito o Senhor, onde o Senhor não estiver, não me deixe ir. Se o Senhor não estiver, não me deixe assinar papéis. Se o Senhor não estiver, não me deixe me aliançar com ninguém. Se o Senhor não estiver, não me deixe aceitar cargos. Não me deixe aceitar convites, propostas, manjares, amizades. E prepare-se. Porque se você entende que você não é daqui, você normalmente vai desagradar. Você não vai ser tão bem aceita, não vai ser tão popular, talvez. Ou vai ser tão popular que aí que você vai ser provado. Mas que essa oração seja diária, porque eu tenho um pedido, Senhor, repetidas vezes, que o Senhor não me deixe nem viver, se não for para viver na Tua presença, porque eu não vivi até aqui para morrer na praia, sabe? E perder o Senhor, que é o meu noivo, que é o meu amado, que é o que eu mais desejo na minha vida, para minha casa, para os meus filhos. E que essa seja a sua verdade neste tempo. Que esse ano de expandir a visão, nós possamos manter essa visão, não só em 2024, mas continuar com essa pegada, com essa essência nos próximos anos que virão. Porque isso vai ser um remédio, vai ser uma conduta nova, para que nós possamos sobreviver aos dias maus. Amém? Nós não temos visitantes hoje, então eu não vou fazer o apelo aqui, né? Mas eu quero te convidar a você começar, por onde você passar, você levar pessoas a Cristo. O Senhor tem ardido no meu coração sobre isso. E essa semana eu estava falando com as meninas das reconstrutoras para nós orarmos pelo encontro, nós orarmos pelos servos, orarmos pelas pessoas envolvidas, porque Deus quer salvar vidas. Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. E eu e você, se você não vai lá para a chácara, seja aquele que leva as pessoas para lá. Se você não é alguém que já é um servo, comece a ganhar pessoas para Cristo, porque o mundo precisa dele. Amém? Amém, pastor? Feche os seus olhos aí. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te agradeço muito por essa palavra. E quero, Senhor Jesus, ó Pai, te pedir que ela possa gerar frutos no nosso coração. Que nós possamos nos lembrar das referências, dos pontos e daquilo que o Senhor ministrou. E que continue ardendo, assim como a palavra que o Senhor vem trazendo nos 12 dias, desde o início desse ano. Que nós possamos, Senhor Jesus, não apenas frutificar para nós, mas para o reino, Senhor. Que possamos cumprir a nossa missão e o teu propósito nessa terra. Que possamos, Senhor Jesus, viver o nosso chamado sem ter medo, sem ter vergonha, sem enxergar como um fardo pesado, mas que possamos nos apaixonar pelo teu reino, pelas tuas coisas, pela tua casa, Senhor. Porque eu sei que somos o povo escolhido, ó Pai amado, para nesse tempo
salgar essa terra. Então, Senhor, aviva-nos, 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 fortalece as nossas raízes, fortalece, Senhor, as nossas raízes mais profundas, ó Deus, e que possamos, Senhor Jesus, não perder a essência, não perder, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor construiu em nós, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir, 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 para servir. Aplauda o Senhor. Sexta-feira tem oração de manhã? Sexta-feira, oração às 9 horas da manhã. À noite não tem, porque é a saída do encontro. Que horas que é a saída? 8? 8h30 a saída para o encontro. Estejamos em oração pelo encontro. Sábado tem culto? Sábado não tem culto. E domingo tem a volta do encontro. Esse domingo nós tivemos uma amostra grátis da alegria que é o encontro, misturado com a presença do Senhor. Então, nós estaremos aqui no domingo festejando as vidas que vão ali para o encontro e tudo que o Senhor já tem preparado para esse final de semana, amém? Vamos erguer as mãos para receber a bênção. Que você possa ir debaixo da bênção, da proteção do Senhor para o seu lar, ter uma noite abençoada, um restante de semana abençoado, produtivo, próspero, alegre. Que o Senhor possa encontrar em você espaço para que Ele possa, através da sua vida, tocar outras vidas. E que juntos nós possamos estar aqui domingo festejando com alegria a festa dos transformados. Em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém?